Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a quinta edição do Batman Absoluto. E esta quinta edição começa no passado com a doutora Leslie Tompkins a administrar uma vacina no pequeno Bruce Wayne depois que ele foi resgatado da área dos morcegos. E naquele momento ela até tenta brincar com ele, dizendo que se começar a crescer presas e orelhas pontiagudas, ele deve voltar ali para vê-la. Mas como é óbvio, isso não o animou muito e ele continua triste com o que acabou de acontecer. Posteriormente acontece o funeral do Thomas Wayne e depois deste momento triste a edição passa para o presente, onde nós vemos o Batman Absoluto a acelerar a sua moto pela cidade de Gotham para provocar a gangue animal. Mas todos apenas o observam e não fazem nada, por causa do acordo que o Batman Absoluto tem com o Máscara Negra. E por esse mesmo motivo o Batman Absoluto também vai até a um ponto de encontro, enquanto os seus movimentos são rastreados pelo Alfred. E falando no Alfred, a sua missão em Gotham já terminou, uma vez que a sua agência já tem todas as informações que precisava, e agora ele deveria ir embora. Mas mesmo assim, ele ficou em Gotham para ajudar o Batman Absoluto. Mais tarde, a Martha Wayne vai ter com o James Gordon e leva material para a campanha. Porém, ela percebe que o James Gordon está desanimado com o apoio do Harvey Bullock ao seu concorrente. No entanto, a Martha Wayne tenta animá-lo com a memória do dia em que eles se conheceram, quando o James Gordon prendeu-a por protestar nas ruas e, sem querer, partiu uma das suas placas. E quando eles chegaram à central, o James Gordon não a prendeu e ainda deu-lhe dinheiro para uma nova placa. Mas resumidamente, o que ela quer dizer é que, na maior parte das vezes, as pessoas de Gotham surpreendem de formas terríveis, mas às vezes elas também surpreendem de formas boas, como o James Gordon fez naquele dia. E depois disso a edição volta novamente para o dia do funeral do Thomas Wayne, aonde nós vemos o James Gordon a dizer ao pequeno Bruce que conheceu poucas pessoas tão corajosas quanto o seu pai, e revelou que, depois do que aconteceu, o zoológico vai ser destruído e vão construir alguma outra coisa no lugar. De volta ao presente, nós vemos o helicóptero do Máscara Negra aproximar-se do Batman Absoluto, que está no alto de um prédio, na mira de vários membros da gangue animal, enquanto o Alfred vê tudo de um lugar seguro. E eles estão ali para concluir um acordo com o Roman Sionis, que transferiu 200 milhões de dólares para uma conta naquela manhã, que seriam do Batman Absoluto. Mas o Batman Absoluto já sabia disso e ele até já tinha retirado todo o dinheiro. E isso deixou o Roman Sionis muito impressionado e muito curioso em saber onde o Batman Absoluto iria gastar todo aquele dinheiro. Enquanto isso, no dia do funeral do Thomas Wayne, o Bruce pede para o James Gordon transformar o zoológico em uma espécie de memorial luminoso. E nesse momento, no presente, o Batman Absoluto mostra que já tinha usado todo o dinheiro em um bate-sinal gigantesco feito com o próprio dinheiro que estava na frente do memorial luminoso no antigo zoológico, mostrando que ele na verdade não aceitou o acordo do Roman Sionis, iniciando uma luta épica e brutal entre os membros da gangue animal e o Batman Absoluto. E durante a luta, o Batman Absoluto usa todos os equipamentos que tem ao seu dispor, como por exemplo as pontas da sua capa que ele usou para cortar os seus inimigos. Além disso, quem também aproveitou aquele momento para se tentar vingar foi um membro da gangue animal, que perdeu a mão durante o ataque na prefeitura. Mas para o azar dele, quando ele agarrou o Batman Absoluto, ele foi perfurado por os espinhos do traje do Batman Absoluto. E naquele momento o Batman Absoluto parecia imparável, e ele aproveita para culpar o Roman Sionis por tudo o que a gangue animal fez.
Porém, nesse momento, o Roman Sionis mandou os seus capangas atirarem nos próprios membros da gangue animal, o que surpreendeu o Batman Absoluto e deixou-o vulnerável para ser capturado por redes. Mas mesmo assim ele não desiste de lutar e tenta atacar o Roman Sionis, que por ser um lutador treinado e experiente, além de habilidoso, parte facilmente o braço do Batman Absoluto. E depois pergunta ao Batman Absoluto o que é que ele tem agora. E o Batman Absoluto responde que tem tudo o que o Roman Sionis confessou naquela conversa, já que o Batman transmitiu por uma câmara escondida no seu traje aquela conversa e agora ela já estava em todas as estações de notícias de Gotham. E com esta revelação, o Roman Sionis diz que se o Batman Absoluto acha que é um herói e acredita que ao queimar o dinheiro e ao expor a verdade vai inspirar as pessoas de Gotham, ele está errado, porque ele nem é o personagem principal e o único herói desta história é o dinheiro. E ao mesmo tempo em que o Roman Sionis barra Máscara Negra faz o seu discurso de vilão, os seus capangas usam um lança-chamas no Batman Absoluto e depois retiram o bastão retrátil do cinto de utilidades dele e encaixam no símbolo de morcego, transformando-o no machado que nós vimos anteriormente, e depois usam-o contra o próprio Batman Absoluto para o atirar do alto de um prédio. Enquanto o Roman Sionis diz que agora vai provar o que acabou de dizer ao Batman Absoluto. Com o que sobrou da sua capa, o Batman Absoluto tenta diminuir a velocidade da sua queda, mas mesmo assim a sua queda é muito dolorosa. E como se isso já não fosse o bastante, ele ainda é caçado pela polícia de Gotham liderada pelo comissário Harvey Bullock, que usa tudo o que tem ao seu dispor para o atacar. Quem também faz parte desta equipa da polícia de Gotham que está a tentar capturar o Batman Absoluto é a Bárbara Gordon, que encontra o Batman Absoluto em um estacionamento e atropela-o, o que faz com que ele fique sem a sua máscara. E enquanto o Bruce tenta escapar pelo esgoto, a Bárbara diz para ele parar, senão ela vai atirar. E o Bruce responde para ela ir em frente, mas no final a Bárbara deixa-o ir embora. E quando perguntam no seu rádio se ela tem sinal do Batman Absoluto, ela diz que não. Depois de Roman Sionis ser exposto como Máscara Negra, ele faz uma transmissão, apresentando-se e contando parte da sua história. Mas resumidamente, o mais importante dessa transmissão é que ele diz que o mundo foi morto pelos mais ricos, mas mesmo assim as pessoas comuns ainda são escravas de um sistema que nunca fez nada por elas. E depois ele termina perguntando porquê. E ao mesmo tempo em que esta transmissão ocorre, os membros da gangue animal espalham caixas misteriosas por toda a cidade de Gotham. E no esconderijo do Batman Absoluto, a edição mostra o Bruce a tentar remendar os seus ferimentos enquanto fala com o Alfred. E durante a conversa, o Bruce revela que colocou um rastreador no Máscara Negra e pede ajuda ao Alfred para fechar os seus ferimentos. Mas o Alfred diz que não vai ajudá-lo mais e que o que vier a seguir é responsabilidade do Bruce e que ele vai embora de Gotham. E em seguida a edição mostra a Martha Wayne e o James Gordon nas ruas de Gotham a descobrirem o conteúdo das caixas misteriosas que estavam espalhadas por toda a cidade. E o conteúdo dessas caixas eram armas e máscaras de animais. Porque depois que o Batman Absoluto recusou o acordo Máscara Negra, ele decidiu oferecer um acordo para toda a cidade, que consistia em centenas de milhões de dólares para eles fazerem parte da sua gangue. E depois desta revelação, a edição termina com a Martha Wayne e o James Gordon aparentemente em perigo. E agora, malta, na minha opinião, este novo Universo Absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo Universo Absoluto,
que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.